Gênesis capítulo 36. Nesse capítulo nós vamos ver sobre os descendentes de Esaú. Então a gente vê que sempre Esaú também é chamado de Edom e depois a terra onde ele foi habitar se deu esse nome Edom. Lembra, esse nome Edom significa cabeludo, vermelho, porque ele era cabeludo, ele foi uma criança cheia de pelos, ele veio cabeludo. Então foi colocado o nome de Esaú. E depois que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, um guisado vermelho, vermelho vem de Edom. Então foi esse nome acrescentado, foi trocado o nome dele para Edom. Por isso que onde ele foi habitar se chamou Edom. Então nós vamos ver várias vezes falando Edom, tá bom? Então, logo inicia falando que Esaú, chamado Edom, ele tomou duas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada e Oolibama, que era lá, que era as hititas, né? E ele também tomou uma outra mulher, Basemate, que foi filha de Ismael. E aí ele vai falar os filhos que gerou. De Ada gerou 3 filhos, de Olibama mais 3 filhos em Canaã. Depois Basemate, pelo jeito, quando gerou Reuel, foi lá em Edom. Então aqui no versículo 6, diz que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, e todos os outros animais, todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe de seu irmão Jacó. Então, provavelmente, tanto Esaú quanto Jacó foram morar lá próximo onde o pai dele estava. Mas o que acontece? Os dois tinham acumulado muitos bens e a terra já não supria todos eles. Lembra também entre Abraão e Ló que uns pastores brigavam com outros por causa dos poços d'água, por causa dos pastos, porque já estavam muitos gados, muitos bens e a terra já não comportava. Então aqui aconteceu a mesma coisa, a terra já não comportava os dois no mesmo lugar. Então, aqui diz o 7, olha, os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguia produzir o suficiente para sustentar as pessoas e seus muitos rebanhos. Então, você vê os dois, se a gente for ver prosperidade terrena, os dois foram prósperos na parte terrena. E o que Esaú fez? Esaú, por esse motivo, chamado Edom, estabeleceu-se no monte de Seir. Então, olha aqui a promessa se cumprindo. Ele não ficou na terra de Canaã, ele foi para uma outra terra. A terra de Canaã, a promessa foi para os de Jacó, entendeu? Que é Israel, né? E esse é o registro da descendência de Esaú. Então, agora vai falar sobre as mulheres, quais os filhos que geraram, os filhos quais os outros filhos, e assim vai falando. Veja que só fala a genealogia, não coloca datas, não coloca referência de data de nascimento. E aqui a gente vai ver depois, no versículo 17, que ele vai falando que foram esses os príncipes descendentes de Ruel, foram esses os príncipes de Geus, os príncipes descendentes de cada esposa está falando. Então, por que príncipes? Porque em cada lugar, cada tribo que eles iam morar, ali eles eram o responsável por aquela tribo, o governador por aquela tribo, né? Então, cada um formava uma tribo e foi se dando nome. E depois nós temos aqui os descendentes de Seir. Os descendentes de Seir, que eram os Oreus, moravam lá na região naquela época onde Esaú foi morar. Então, tudo indica aqui que eles exterminaram esses descendentes, esse povo aqui, ou subjugaram eles para poder habitar aqui na terra de Edom.
Então, aqui vai falar os descendentes daqui dessa terra que estavam lá. E depois vai falar sobre os reis e os chefes tribais de Edom, que vai falar que os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei que dirigisse Israel. Então vai falar que reinou Edom sua cidade, vai falar de como eles reinaram ali. Então vai colocando nomes e vai falando que morreu um, morreu outro, e depois reinou um, reinou outro. E no versículo 37 fala sobre um nome que vale a pena destacar: Baal-Anã. Baal-Anã significa Baal gracioso. Foi um deus daquela época muito adorado. Deu assim, e faziam-se muitos sacrifícios a esse deus. E no versículo 40 diz: Eis os nomes dos chefes descendentes de Esaú. E fala depois no último versículo: cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor, é que deu a origem aos Edomitas. Então, vale a pena ressaltar aqui que nós sabemos que Esaú passou para o nome de Edom porque vendeu o direito de primogenitura, que ele saiu lá da terra de Canaã, porque a terra de Canaã foi prometida a Jacó, que é Israel, né? Que a Esaú, sim, ele cresceu, mas toda a conquista dele foi pela espada. Ele expulsou os Oreus lá de Edom. Então, nós vamos ver também que toda a trajetória de Esaú foi pela espada, que na sua descendência, o que nós temos na sua descendência? Uma briga direta entre o povo de Deus, entre os edomitas com o povo de Deus. E vocês lembram quando Jesus nasceu, que Herodes, o Grande, o rei da Judéia, o que construiu o templo lá de Jerusalém, ele mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos? Então, Herodes era Idumeu. Idumeu é os descendentes de Edom, que vem da terra de Edom. E em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, o versículo 4 de Malaquias, até antes, o versículo 2, 3 e o 4, eles dizem, o 4 diz assim: Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra o Senhor está irado para sempre. Então é um povo que trouxe muito prejuízo ao povo de Israel. Inclusive, enquanto Esaú estava prosperando terrenalmente ali na terra de Edom, Jacó, quando teve fome em Canaã, ele desceu, lembra, ele foi para. Nós vamos chegar nessa história ainda, tá? Ele vai para o Egito. E lá depois eles ficam mais ou menos 430 anos no Egito e voltam depois para a terra de Canaã. E quando eles estão voltando, aqueles 40 anos que eles demoram para voltar, eles foram pedir para os edomitas para passarem pelo terreno deles para chegar em Canaã. Os edomitas recusaram. Então, os edomitas se tornaram assim. Depois nós vamos ver também que quem subjugou eles, uma época, foi Davi. Mas antes de Davi, eles assim deram muito trabalho, judiaram muito do povo de Israel, tá? Então sempre foram inimigos inveterados do povo de Deus. Então o que que nós mostramos aqui? Nós temos duas sementes: a semente de que vai vir Cristo e a semente do pecado. Esaú representa a semente do pecado, representa a semente que sempre está contra o povo de Deus. Então isso a gente tem que estar sempre em mente, para não ignorar os desígnios de Satanás. Agora, o que nós vamos fazer mediante tudo isso, né, que a gente ouve? A gente sabe que o Senhor tem graça e misericórdia, e a graça e misericórdia dele alcança a todos, e Deus salva os edomitas. Deus salva, Deus converte o coração de nós todos, né?
a providência, o Senhor nos dá um rei acima de todos os reis da terra. Então, aqui foi falado de tantos príncipes de tal região, de tal região. Nós temos um rei que é acima de todos os reis da terra. E também, quando a gente fala de descendência, de genealogia, que herança nós vamos deixar para a nossa geração? A Bíblia ressalta muito sobre descendente, porque ela ressalta o que nós estamos fazendo hoje reflete na vida da próxima geração, reflete na vida dos nossos filhos, reflete na vida dos nossos parentes, dos nossos parentesco. Então Deus valoriza muito o que nós vamos deixar, qual vai ser não o legado da gente ter na nossa lápide escrito palavras bonitas sobre nós, mas sim o que nós vamos deixar de exemplo para outras pessoas fazerem. E hoje nós sabemos, né, que o maior coisa que o Senhor quer é que nós tragamos a vontade dele do céu para a terra. Que quando Jesus, antes de partir, ele disse para ide por todos os lugares e pregai o evangelho, né? Porque é isso que dá a vida verdadeira. Então, o que é vida para nós hoje? Nós temos que ver além das coisas visíveis, como diz lá em 2 Coríntios 4, né? E o nosso desafio está em Colossenses 3, 1, 2, que diz: buscai as coisas lá do alto, não as coisas que são aqui da terra. Que hoje e todos os dias nós possamos escolher estar nessa semente de Cristo e buscar as coisas lá do alto.